Fala aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vou continuar aqui então a nossa matéria, tá? Eu vou tentar falar de maneira bem objetiva, porque eu tentei gravar essa aula agora há pouco e eu acabei falando muito, tá? Falei mais de meia hora. Eu acho que a gente nessa crise não está tendo esse tempo, né? Então, olha só, vou falar agora da qualidade da água, tá? Vou dar ênfase em algumas partes que são mais voltadas para a turma 151. E algumas partes são voltadas mais para turma, para o bloco um e algumas partes mais voltadas para o bloco 2, tá? Então, olha só, cerca de 25 milhões de pessoas no mundo morrem por causa de doenças transmitidas pela água, né? Então, a água é um recurso muito importante para qualquer ser vivo e várias doenças podem ser transmitidas pela água, né? Aqui algumas doenças que são provocadas por micro-organismos, mas também existem outras, né? Devido a alguns componentes químicos que podem também causar doenças, tá? Segundo a OMS, né, que a gente ouve falar tanto agora nessa situação do Covid, o dado que eu achei aqui foi de 2011, né? A OMS afirma que em 2011 2,7 bilhões de pessoas não têm acesso a medidas, não tinham, né? Acesso a medidas de saneamento básico, tá? Que é o que? É somente água? Não. A gente tem a água, o esgoto, a drenagem, né? Que é você tirar a quantidade de água, né? De locais que elas não deveriam estar. E também a tratamento de resíduos sólidos que eu abordei com o bloco um. É interessante a gente analisar aqui, né, que 2,7 bilhões de pessoas em 2011, né, nós tínhamos 7 bilhões no mundo inteiro. Então isso aqui representa 48,5% de todas as pessoas do mundo, né? Quase 50% das pessoas então não tinham saneamento básico em 2011, né? Então, um dado aqui muito expressivo, né? Quando a gente pensa em saneamento básico, tá? Então, facilmente a gente encontra notícias na internet sobre saneamento básico, né? Então, a gente observa aqui que 16 milhões de pessoas ainda defecam ao ar livre na América Latina e no Caribe, né? Como podemos observar aqui. Aqui ele fala que o dado é de novembro de 2019, né? Então a gente encontra isso com grande facilidade, notícias do tipo. Então a gente pode ver que realmente é um problema que ocorre, né, em larga escala, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Bem, por que a água é importante, né? Por que a água é tão importante? E aí também isso aqui é bastante interessante para as turmas do bloco 2, né, que a gente está vendo a parte química. A água, né, é conhecida por ser o solvente universal, né? O solvente é a substância que mais dissolve as coisas, né? Existem outros solventes, mas a água é o principal, tá? Por quê? Quando a gente tem aqui, por exemplo, nesse esquema aqui, ou por exemplo, você mistura, né, água com açúcar, você observa que o açúcar ele dissolve na água. Isso acontece também com outras substâncias. Então, o soluto aqui seria o açúcar ou o sal, a água seria o solvente e aí eu formo a solução, tá? Então ela dissolve as substâncias. Então aqui eu tenho uma substância colorida, ela é dissolvida até ficar homogênea, né, de forma igual aqui em todo esse pote, tá? Formando então uma solução, tá? Então o solvente é o líquido, no caso a água, a substância aqui diluída aqui, né, dissolvida é o soluto, tá? Então olha só, a água é o solvente universal, tá? Então ela dissolve as substâncias, isso facilita, né, com que você consiga ter os mecanismos, né, dos seres vivos ativos, né? Então
essa capacidade vai ajudar com que as reações químicas, né, ocorram com maior facilidade. As reações químicas, em sua maioria, ocorrem em ambientes aquosos, tá? Podem ocorrer também em ambientes sólidos, mas não é tão comum. Ela regula a temperatura do organismo, porque a água é um mau condutor de calor e também quando a gente soa, né, acaba ajudando ali. O suor, ele não é, a gente sua, o suor não é somente é, a transpiração, né? Ela tem uma importância aí na regulação de calor, na nossa temperatura. A água transporta as substâncias, então vai transportar substâncias importantes para que cheguem, né, nas células. O nosso sangue, ele tem principalmente água na sua composição, né? Então, dentro das nossas veias e artérias, né, nós temos a água aqui correndo, levando as substâncias, e ela vai dissolver as substâncias. Então, aqui a gente tem um organismo vivo, que é a água viva, que tem 98% de composição, né, de água, tá? Nós, seres humanos, temos aproximadamente 70%, vai depender do órgão, tá? Então, olha só, alguns termos aqui a gente tem que conhecer, tá? Um deles é água potável, que é água de qualidade, né, para a gente beber, qualidade suficiente para beber, para o consumo humano, né? Então, e também para preparar alimentos. A gente sabe que globalmente 89% das pessoas têm acesso, então 11% não tem, né? 2012, dado do OMS de 2012. Agora, observa o seguinte: água potável é diferente de água pura. Na água pura eu tenho somente água, não tenho sais, tá? A água potável ela também tem sais como sódio, cloro, lítio, tá? E a água pura não é boa para consumo. Como eu vou ter, né? De que maneira eu vou ter essa água pura? Alguns processos industriais, como por exemplo a destilação, né? Então, o destilador, você aqui aquece a água, o sal fica aqui e a água passa e você aqui tem, né, nesse caso aqui, né, vai pingando aqui e aqui você tem água pura. Essa água pura não é própria para consumo, tá? Não é boa, não faz bem, porque a gente precisa ter esses sais dissolvidos na água para o bom funcionamento do organismo. Então, a água potável ela pode ser, né, tratada, né, ela pode vir das estações de tratamento e ela pode ser mineral, né? A água mineral nem sempre ela vai ser potável, né, mas vai ser a água que a gente vai encontrar aí, né, nos mananciais aí das fontes, né? Vai ocorrer de maneira natural aí no planeta, tá? Quando a gente tem água tratada, a gente tem processos de tratamento, né? Então, no caso aqui do Rio de Janeiro, a gente tem uma empresa chamada SEDAI que faz o tratamento da água. Então, eu peguei esse esquema aqui, né, no site da empresa para a gente conhecer como funciona. Então, vou falar aqui das principais, né, coisas que acontecem no tratamento da água, tá? Então, a gente tem um manancial, onde a origem da água. Aqui um gradeamento, que você tira partículas grandes. Aí que a gente tira a areia, né? Desarenação. A coagulação química, você usa, importante, tá? A gente usa sulfato e cloreto férrico para que esses componentes aqui fazem que as substâncias elas coagulem, elas se unam, tá? Que aí fica mais fácil depois para você remover na floculação. Essa água vai ficar agitando, né, de forma constante e aí vai juntando as partículas. Essas partículas mais pesadas vão ficar aqui paradas numa superfície aqui de decantação. E como a gente sabe, né, a sujeira ela acaba descendo, que nem a caixa d'água que a gente tem em casa. A parte inferior, né, vai ficar com esses flocos e em cima a gente vai ter uma água mais limpa.
que vai ser filtrada, tá? Então a gente tem a decantação, depois a gente tem uma filtração, que a gente tira as partículas mais finas. Ainda assim, alguns organismos podem ainda estar nessa água. E aí a gente vai usar o cloro para eliminar esses micro-organismos, tá? E a gente vai ter no final a fluoretação, que é a adição de flúor, que não faz parte aqui do tratamento, mas esse flúor vai servir na prevenção da cárie dentária, né? Em países subdesenvolvidos como o Brasil, né? Nem todo mundo tem acesso ao dentista, então é utilizado o flúor para tratar a cárie. É importante que você tenha um filtro em casa que remova esse flúor também, tá? Não é muito interessante você beber esse flúor. E aqui a gente tem no final de tudo a correção do pH para que essa água não fique ácida nem alcalina demais, ok? E aí no final essa água vai para um reservatório, onde pode ser, né, ir para as casas. Vai passar aqui pelo nosso hidrômetro, né, que a gente vai quantificar o quanto você usou dessa água, a caixa d'água e depois utilizou, vai para a rede de esgoto, onde essa água deve ser tratada, tá? Na verdade, esse esgoto, né, vai ser tratado e vai ser devolvido para o ambiente. Então, esse é o resumo aqui da empresa, tá? E quando não há estação de tratamento, quais são as opções, né? A gente tem as águas dos mananciais. Se você tiver acesso a um manancial de água potável, você pode estar utilizando, né? Só que essa água tem que ser analisada de tempos em tempos. Você precisa muitas vezes ferver essa água, tá? Ou então você pode fazer um poço. Esse poço pode ser raso ou poço artesiano, quando o poço é mais profundo. O poço raso é aquele poço normalmente que tem aquele baldinho, né? Que a água não tem pressão, mas tem aquele balde, tá? Então, o poço ele deve ser construído a 25 metros de distância de uma fossa para evitar contaminação do lençol. Ele tem que ter 20 centímetros acima do solo para evitar que sujeira entre, né? Pelo menos. Ele tem que ter os 3 primeiros metros para dentro da terra, tá? Eles têm que ser impermeáveis, né? Porque aqui a gente tem um solo menos poroso e a sujeira pode entrar, né? E é preciso analisar a água, obviamente, periodicamente, né? E ferver a água antes de beber. Uma precaução muito importante quando a gente não tem um tratamento dessa água, tá? Então é importante que a gente cuide dessa água. Não vou falar tanto, né? Mas a gente sabe que a gente tem que ferver a água. Quando você ferve a água, não é só deixar borbulhar e pronto, não. Tem que ser pelo menos 15 minutos é o procedimento, tá? Você deixa ela mais ou menos 15 minutos, né, para poder ferver a água e cuidar dessa água, né, armazenar em local adequado, né, utilizar cloro quando necessário, tá? Não vou entrar muito em detalhe porque eu tentei já fazer essa aula agora há pouco e ficou muito longa, então agora eu estou resumindo um pouco mais para não ficar tão cansativo, tá? Economizar água, né? Como é que a gente economiza água? Se tiver um cano quebrado, né, resolver logo. A gente tomar banho mais curtos, né, não deixar a água aberta o tempo inteiro. Evitar lavar quintal por muito tempo, tá? Então, economizar água é importante, é um recurso escasso, né? Não é um recurso que a gente tem em abundância, principalmente água potável, tá? Então, aqui a gente tem uma estação de tratamento de esgoto. Na estação de tratamento de esgoto, a gente tem os digestores, que podem ser aeróbicos, quando é na presença do oxigênio, ou anaeróbio na ausência. Então, esses digestores normalmente são esses tanques aqui, ó. O que acontece? No próprio lodo, a gente tem micro-organismos. Esses micro-organismos, eles armazenados ali, normalmente na ausência do oxigênio, vão degradando a matéria orgânica. E aí a gente vai conseguir ter um esgoto mais limpo, né? Quer dizer, no final de tudo, uma água muito mais própria, né? Para liberar
para o ambiente novamente. Quando a gente tem o esgoto, a gente remove a parte sólida, removendo toda a parte sólida, a gente tem o lodo. Esse lodo é tratado e aí esse lodo vai ser liberado aqui no ambiente, tá? Depois do tratamento, quando tem o saneamento aqui, né? Quando tem o tratamento de esgoto. Quando não há estação de tratamento, quando você mora no campo, é necessária a instalação de uma fossa séptica, que é mais ou menos é muito parecido ali com o biodigestor. O que acontece, ó? A gente tem uma entrada aqui, ó, uma entrada de esgoto, né? Aí a gente tem um tanque que é totalmente fechado, pode haver mais etapas também. A gente tem um tanque todo fechadinho, tá? E esse tanque aqui, ó, você vai acumular a matéria orgânica aqui, né? O esgoto. E aqui a gente vai ter a ação de bactérias. Isso aqui vai feder, né? Vai ser bastante fedorento, tá? Porque vai liberar muitos gases. Na própria estação de esgoto, quando a gente vai olhar aqui, aqui não tem, mas na própria estação de esgoto a gente pode ter também essa produção de gás. E essa produção de gás do esgoto pode ser utilizado como combustível também. Isso é interessante. A gente tem, por exemplo, metano. Isso é bastante interessante, né? Os combustíveis que são produzidos, que podem ser produzidos numa estação de tratamento de esgoto, pode ser o hidrogênio, né, que é o H2, tá? O propano, tá? Vários outros componentes que podem ser utilizados, né? Então aqui vai ter esses gases sendo produzidos por essas bactérias aqui, e esse processo vai reduzir, né, a quantidade de matéria orgânica e vai reduzir o problema, né, desse lodo que está aqui. E aqui, essa água aqui, né, essa parte líquida, ela vai cair no segundo tanque. Esse segundo tanque tem a função de não acumular esse material. Então, o segundo tanque, quando tudo funciona bem, né, ele vai acumular também as bactérias, vai continuar ocorrendo, né, a fermentação, que a gente falou já algumas vezes, né, que bactérias podem fazer, reduzindo a matéria orgânica, fazendo a decomposição aí. E aqui a gente vai ter um filtro, né, com gravilhas, pedras, carvão, dependendo da fossa séptica, que deve ser instalada por um profissional, né, que não é algo muito tranquilo, mas a gente pode também utilizar projetos simples que funcionam. Existem empresas que fazem isso. Algumas empresas também vendem bactérias que são melhores para a gente adicionar aqui dentro, para poder também ajudar nessa degradação. E aí a gente tem esse filtro aqui que vai liberando essa água já, vai liberando esse lodo aqui já de forma mais branda para o ambiente, né? Por quê? Por que esse esgoto está sendo liberado, né? Por que essa água está sendo liberada? Porque ela foi decomposta, né, por essas bactérias. E aí a decomposição ocorre de maneira mais tranquila, né, no ambiente, tá? Então, quando a gente não tem uma fossa séptica, não consegue instalar, não há essa possibilidade, né, a gente pode ter uma fossa chamada fossa seca, que é uma fossa, é um fosso, né? Você tem lá o vaso, né? Você tem uma cabine lá com o vaso sanitário, e aí você faz algo totalmente fechado, que seria mais ou menos essa etapa aqui só, né? Tudo fechado, vai acumulando, uma hora, obviamente, vai acabar aqui o espaço, e aí você vai ter que cancelar isso aqui, né? Que não pode ser perto, não pode ser muito profundo, porque não pode ser próximo de um lençol freático, tá? E aí você vai ter o acúmulo, e aí como ele é raso, né? Não vai ter esse problema. Normalmente nem é fechado embaixo aqui. Normalmente você tem simplesmente uma fossa rasa, né? Você tem uma fossa bem rasinha aqui, e aí você não vai ter aí o problema de chegar no lençol freático, porque não vai ter profundidade suficiente, tá? A grande questão. Então, a gente tem que ter, né, os nossos hábitos de higiene, né? Com a nossa água, a caixa d'água bem instalada, limpar essa caixa d'água, usar o cloro, né, quando necessário, piscinas, tá? Lavar bem os alimentos também. E é, a água, né,
problemas associados à água, a gente tem a desidratação. O que é desidratação? É quando a gente tem pouca água, né? Quando a gente utiliza pouca água, a gente não repõe a água que a gente perde, né? Basicamente, a gente tem que repor a nossa água. Não tem um volume ideal, né, de água para beber, mas a gente tem que repor a água que a gente perde durante o dia. Se eu perco mais, eu preciso beber mais. Se eu sinto mais sede, o ideal é quando você sente sede, né? O ideal é que você reponha essa água, tá? E quando essa água, né, ela está contaminada, né? Uma pessoa doente defecou e essa água teve acesso para outra pessoa beber, e essa pessoa está doente, ela pode transmitir doenças, né, como cólera, que é uma bactéria muito perigosa, porque ela causa diarreia muito intensa, a pessoa pode desidratar de maneira intensa e pode ser fatal, né? Aqui a gente tem a doença provavelmente mais fatal, né, e a morte mais rápida, a pessoa precisa ser tratada de forma imediata, tá? A leptospirose também é muito comum, né, de urina de rato. E essa bactéria aqui, ó, tem essa forma alongada e ela pode acometer órgãos como rim, fígado, tá? E também vai ser uma doença que a gente tem que lidar aqui com saneamento básico. Esquistossomose já é um verme, tá? A gente vai falar também em parasito aí. A turma, o bloco 2 já viu, né? Então, o esquistossomo, ele é esse parasita aqui, tá? Ele penetra pela pele quando a pessoa vai tomar banho, normalmente, em algum lago contaminado, e acaba obtendo, né, esse verme aqui e ficando doente, tá? E a gente tem que lembrar também que não é somente os micro-organismos que vão causar doenças, né? Que vão causar problemas associados à água, né? Nós temos também os poluentes, tá? Então a gente tem, por exemplo, o mercúrio, que é utilizado na mineração, ele pode acumular em organismos vivos. A gente tem o petróleo, que pode causar mortandade aí de peixes, né? De organismos que vivem na água, causar problemas, impactos ambientais, né, muito graves em acidentes. E temos também os agrotóxicos, que são substâncias que podem também gerar acumulação nos organismos. São diversas substâncias que podem causar diversos problemas diferentes, tá? Então, nós temos que, quando a gente fala, né, de problemas relacionados à água, de contaminações, não é somente os micro-organismos, mas também os poluentes de forma em geral, ok? Então, para fechar é isso, tá? A gente tem aqui 23 minutos, eu acho que dá para todo mundo conseguir ver a aula, e aí depois eu vou fazer exercícios, tá? Separados para as turmas. E é isso aí, tá? Agora acho que ficou um tempo legal. Tudo de bom e estamos aí. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Um abraço.